Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó, junto com os seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: chamai-o. Eles o chamaram e disseram: coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: o que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: vai, a tua fé te curou. No mesmo instante ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir o Santo Evangelho, palavra de salvação, de cura, de restauração para nós. Podemos cantar o refrão desse salmo e nos sentar preparando o nosso coração. Maravilhas fez conosco o Senhor. Exultemos de alegria. Fez conosco o Senhor. Exultemos de alegria. Exultemos de alegria. No final do Congresso Revolução Jesus 2021, já que felicitei os que estiveram à frente, os que pregaram, os irmãos da Canção Nova que levam essa inspiração tão bonita, né? O Tiago e toda a equipe. Mas veja bem, nós recebemos de presente de Deus esse evangelho, essa liturgia, e Jesus está dizendo para você que está aqui nesse santuário, filho, filha, e também para você que está em casa, ou melhor, eu estou dizendo como aqueles homens disseram para o cego de Jericó: coragem, levanta-te, Jesus te chama. Você que está aqui é você mesmo. Você que nos acompanha em casa, essas palavras do Evangelho são as mesmas palavras que no nome do Senhor eu te digo. Eu proclamo sobre a tua vida com autoridade. Coragem, levanta-te, Jesus te chama. Quantas vezes eu e você nos contentamos com as migalhas que o mundo nos dá? Quantas vezes eu e você passamos a vida inteira mendigando o amor das pessoas, mendigando o afeto, mendigando a atenção? Quantos jovens, esse evento é um evento voltado para os jovens, apesar de ter muitos jovens de mais idade aqui no santuário, né? Eu quero falar com os jovens também de menos idade. Quantos jovens por aí, nós que somos padres, que atendemos, o sabemos, em nome de carências, em nome de um vazio de afeto, saem se entregando para qualquer um, de qualquer jeito, entrando em relacionamentos sem alma, sem futuro, relacionamentos pecaminosos, contrários à vontade de Deus, fundamentados somente na carne, no prazer momentâneo, relacionamento nos quais a pessoa, o jovem, se engana e engana o outro, deixa-se ser usado pelo outro e somente usa, tudo por causa de carência. Quantas pessoas por carência fazendo tanta burrada? Ai, padre, é melhor essa migalha do que não ter nada. É aí que a gente se engana.
E é aí que a gente deixa de perceber o quanto Deus nos ama e o quanto Deus quer trabalhar na minha, na sua, na nossa vida. É aí que nós, infelizmente, com os olhos fechados, os olhos da alma, os olhos espirituais, não percebemos o que Deus tem preparado para nós, não percebemos o quanto Deus nos ama, não percebemos as coisas grandes, maravilhosas que Deus tem preparadas para nós. E a gente sai pelo mundo mendigando o amor dos outros, mendigando o afeto, mendigando a atenção, mendigando tanta coisa. Sabe, existia um padre do deserto do século IV que dizia que por trás de todo pecado, de toda tentação, existe uma ilusória promessa de felicidade, uma mentira, que está te dizendo, faça isso e você vai ser feliz. E quanto mais você peca e quanto mais você faz, mais o buraco aumenta, o vazio aumenta, a tristeza aumenta. Sabe? Mas aquele cego, veja bem, eu sou apaixonado por esse evangelho, porque aquele cego, pelo que o evangelho narra, não haviam outros cegos ali, era o único cego. Mas aquele cego foi capaz de enxergar muito mais do que todos os homens e mulheres que viam ali. Ele enxergou mais do que os que tinham a capacidade visual em pleno funcionamento. Sabe por quê? Porque o evangelho nos dá uma certeza. Ele reconheceu, esse cego de Jericó, que não se fala nem o nome dele, de tão desprezado que ele era. Cego naquela época era mendigo, ele era um mendigo, ele vivia na rua mendigando esmolas, e ainda na cultura se achava que ele era um grande pecador, por isso que ele ficou cego, desprezado, as pessoas tinham preconceito para com ele, mas ele viu o que ninguém via, um cego. Por quê? Porque o evangelho diz que ele foi o único a chamar Jesus com um título messiânico, ou seja, filho de Davi. Você naquela época afirmar que um homem era o filho de Davi, você poderia ser condenado à morte pelos judeus. Ou levado pelos judeus a Pôncio Pilatos para que Pôncio Pilatos o condenasse à morte. Por quê? Porque o filho de Davi, dentro das promessas do Antigo Testamento, seria o Messias, aquele que viria salvar Israel dos inimigos. Só que Jesus, eles não acreditavam, os líderes não acreditavam que Jesus fosse o Messias. Por quê? Porque Jesus era de Nazaré. E eles acreditavam que o Messias nasceria em Belém, seria de Belém, mas Jesus nasceu em Belém e eles desconheciam isso. Jesus não correspondia às expectativas de Messias, ao estereótipo do que se esperava do Messias. Então ninguém tinha coragem de falar. Alguns falavam rabi, que quer dizer mestre, né? Daí vem a palavra rabino também. Alguns falavam, nossa, o senhor anda com Deus, né? Caminhar com Deus na Bíblia significa intimidade com Deus, né? A Bíblia diz, os profetas caminhavam com Deus, quer dizer, era um homem de Deus, uma mulher de Deus. Mas pouquíssimas pessoas tiveram a coragem de dizer filho de Davi. É dizer que ele era o filho de Deus, que ele era o Messias esperado. Então aquele homem viu mais que todo mundo que enxergava, porque ele foi o único que proclamou ali. Ele foi o único que proclamou. E interessante, eu gosto demais, porque mesmo o cego ele conseguiu ouvir aquilo que diz o Salmo. O que disse o refrão do Salmo? Pode falar com força. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Olha que coisa linda! Um homem cego foi capaz de enxergar e exultar de alegria nas maravilhas que o Senhor estava fazendo. Mas ele não via. Mas ele desenvolveu aquela capacidade, aquele tipo de conhecimento que é próprio de quem entendeu que a vida não é só material, mas que existe a dimensão espiritual, que existe algo sobrenatural, que existe um movimento da graça de Deus, e me perdoe o termo, também da desgraça no mundo espiritual que a gente não vê. Santo Tomás de Aquino ensinava que tem 3 formas de conhecimento. O conhecimento sensitivo, que é aquele que vem através dos sentidos. Ninguém precisa de falar que tem um bicho morto, você sente o cheiro ali naquele lugar. Você conheceu, entendeu que tem um bicho morto, porque pelo sentido do olfato você percebeu, é um tipo de conhecimento. Santo Tomás dizia que existe o conhecimento racional, que é aquele que vem pelo intelecto, do aprendizado, da leitura. E existe o conhecimento espiritual. E dizia Santo Tomás de Aquino que o espiritual é superior que os outros dois, que também são importantes. Então
Então esse homem, mesmo privado de um dos sentidos essenciais, a visão, ele desenvolveu o conhecimento espiritual, o sentido espiritual das coisas. Quantas pessoas enxergam perfeitamente, mas são cegas, porque não entendem que em tudo o que acontece, guarde isso no coração, existe um movimento da graça de Deus. Nos detalhes Deus está agindo, Deus está fazendo, mas também existe um movimento do mal. O mundo espiritual é real. A gente só começa a ver quando a gente descobre que é cego. Que é cego para muitas coisas que a gente deveria ser estimulado para poder enxergar desde criança. A realidade espiritual. A luta espiritual que existe entre o bem e o mal. A luta espiritual do bem para nos salvar, da ação do Espírito Santo, dos anjos bons. E a luta do mal, dos anjos maus para nos perderem. A parábola do semeador diz que a semente que caiu ali entre as pedras é aquela pessoa que ouviu a palavra, aliás, entre os espinhos, ouviu a palavra, mas veio o diabo e roubou a palavra que tinha sido semeada no coração dela, e a palavra não criou raiz, não frutificou, não enraizou, não fincou raízes no solo. Então veja bem, você está aqui ouvindo essa palavra, você em casa está ouvindo essa pregação, mas existe um movimento do mal para fazer com que essa palavra não entre no teu coração. Existe um movimento do mal fazendo com que essa palavra não se fixe em você, não entre nas suas emoções, no seu coração. Tantas distrações, você que está ouvindo aqui já com o celular na mão, já vendo o WhatsApp, já querendo postar a frase que eu estou falando. Agora não é hora de postar, agora é hora de ouvir, você posta depois. Existe um movimento da graça, e o movimento, me perdoe o termo, mas é isso mesmo, da desgraça, do mal, para fazer com que a palavra seja roubada de você. Quantas pessoas, eu me lembro do meu primeiro encontro para jovens, lá no 1998, quando pregaram a palavra e eu ouvi, a palavra entrou no meu coração, tanto que hoje eu sou sacerdote, me libertei de vícios, de tantas coisas, mas muitos que estavam naquele primeiro encontro de jovens comigo, a experiência de oração, não perseveraram, foram embora e se tornaram alguns até pagãos, contrários à religião, assumiram posturas religiosas contrárias a Cristo, mas eles ouviram a mesma palavra que eu, mas a palavra não criou raiz no coração deles, porque eles deixaram que o tentador roubasse a palavra dos seus corações, das suas mentes. Então veja bem, quantas palavras Deus já não falou para mim e para você, e muitas vezes nós nos desesperamos, porque nós deixamos que o inimigo roube essa palavra, nós deixamos que as distrações sufoquem essa palavra, nós deixamos que as preocupações, filho, filha, abafem essa palavra em nós. Mas a gente precisa, eu dizia na pregação ontem cedo, aqui no Congresso Revolução Jesus, abrir espaço para que o Espírito Santo tenha livre acesso para trabalhar dentro de nós, retirar os impedimentos. Mas esse cego nos ensina muito, porque mesmo privado de um dos sentidos, a visão, ele ouviu falar de Jesus, e isso para ele foi o bastante. A característica mais sedutora, no bom sentido da palavra, mais admirável que eu acho da fé, é a simplicidade. Uma pessoa de fé, ela é simples. Uma pessoa que tem pouca fé, ela complica tudo, ela duvida, ela põe vírgula onde Deus colocou ponto final, ela põe ponto final onde Deus colocou reticências. Ela está sempre duvidando. A pessoa de fé, ela é simples. Eu ouvi falar que ele é Deus, acabou. Filho de Davi, olha para mim, acabou. Ele não ficou perguntando, mas será que ele vai olhar para mim? Será que vai dar certo? Será que não vai? Se esse cego fosse desanimado, me perdoe, como muitos de nós somos, como muitas vezes eu sou, como muitas vezes você é, ele não teria recebido a graça de Deus. Ele não teria sido curado. Porque, gente, esse homem tinha um mundo contra ele. Ele tinha muitas forças contra ele. Em primeiro lugar, ele era mendigo. Em segundo lugar, ele era desprezado. Em terceiro lugar, os cegos não eram nem contados no censo naquela época, para você ter noção. Ele não era nem cidadão. Terceiro lugar, ele não era do grupo de Jesus. Quarto lugar, ele não era visto como uma pessoa religiosa. Mas lá de longe, a hora que aquele homem começa a chegar, a multidão começa a ouvir um grito.
Eu acho que é tão forte essa imagem. Um grito: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E as pessoas diziam para ele: cala a boca, você está incomodando o mestre. Mas você sabe que ele estava querendo muito Deus, ele estava com sede de Deus. Como dizia São José Maria Escrivá, o desejo intenso e sincero de Deus é o primeiro degrau para a santidade. Ele tinha desejo de Deus. E saiba de uma coisa: sempre quando você quiser muito Deus, você tiver muito desejo de Deus, você vai encontrar oposição. Nossa, você está rezando demais, para com isso. Você é fanático. Não precisa viver tudo que a Bíblia fala. Deixa de ser fanático. Ele encontrou objeção, como talvez você, jovem, você que tem um pouco mais de idade, mas que vive uma luta na sua casa para ser cristão, que vive uma luta, você deixa a televisão na Canção Nova e talvez está esse seu marido chato e barrigudo aí falando: tira desses padres, que eu não aguento mais ouvir essa coisa. Ele fica aí essa íngua na sua cabeça, mas deixa ele falar, viu? E você, viu, maridão, ó, paz e amor, tá? Escuta o padre até o fim, que Deus vai falar com você também precisa, tá? Ou você acha que você já está salvo? Para de ficar reclamando com esse bico, depois você vê o futebol, tá? Mas fica lá. Tem muita gente se identificando agora, né? Só não vou dizer vai Corinthians, que eu não sou corintiano, né? Mas enfim, tem muita gente que é assim, você começa a buscar Deus com força, começa a querer, aí vem a objeção. Aquele homem gritando, aquele homem desprezado, aquele homem que era um nada, nem contado no censo, ele era tão desprezado e desprezível, que como a Bíblia o chama? Como a Bíblia o chama? Como? Não, como que a Bíblia chama o cego? Nós acabamos de ouvir no Evangelho. Bartimeu. Bar no aramaico queria dizer filho. Ou seja, ele não tinha nome, não. Mas o cara era tão desprezado que nem chamava ele pelo nome. Ah, o filho do Zé lá. Ah, como é o nome do seu pai? Fala aí para mim. Nome do seu pai. Fala você, mocinha. Fala. Sérgio. Ah, filha do Sérgio lá. Mas como é que é o nome dela? Ah, nem sei. Ah, menina lá. Olha, nem o nome dele falava. Nem o nome. Mas esse homem, ele enxergou o que ele precisava enxergar. Ninguém me ouve, ninguém me aceita, todo mundo me despreza, todo mundo está dizendo que eu estou errado, mas ele me ouve, ele me aceita, ele me ama, e se eu clamar, ele vai me ouvir e vai me atender, porque ele é Deus e eu confio. Ele entendeu, mesmo sendo cego. E quanto mais ele gritava, mais as pessoas falavam: cala a boca. Você está incomodando o mestre. Cala a boca. Gente, olha quantas barreiras existiam. Mas nenhuma barreira é capaz de suportar quando você tem fé em Jesus. Quando você se prostra diante de Deus e grita, e clama. Gritar não quer dizer só com o volume da voz, mas quer dizer a intensidade do coração. Não tem a ver só com o volume da voz, mas tem a ver com a intensidade do coração. Quando você se derrama. Gente, esse evangelho me provoca, não sei você, ele me desafia. Quando eu ouço esse evangelho, leio esse evangelho e lembro dos meus impossíveis, lembro das coisas que são maiores do que eu, lembro das coisas que eu não consigo mudar por mim mesmo, eu me sinto desafiado a imitar esse cego. Eu tenho um jeito de rezar, cada um reza de um jeito, né? Quando eu posso, que eu estou na capela, na casa que eu moro tem uma capela, eu gosto de me prostrar mesmo, com o rosto no chão diante do Santíssimo. Me prostrar. E muitas vezes eu já rezei me imaginando como esse cego, dizendo: filho de Davi, age nessa situação. Filho de Davi, toca a minha família. Filho de Davi, rezando pelo povo que me segue. Quantas vezes? Me segue, eu digo, acompanha a Canção Nova, né? Acompanha nas redes sociais. Eu ponho meu rosto no chão, não tenho nenhuma vergonha. Diante de Jesus eu me prostro mesmo. Porque eu sou chão, eu sou pó, eu sou nada. Gente, e todas as vezes que eu me prostro com o rosto no chão diante do Santíssimo, eu saio justificado, como esse cego. Eu saio tocado, eu saio transformado, sabe? Às vezes nós somos muito passivos. Nós somos muito moles na oração. Nós somos muito tímidos. Ah, não, Deus sabe o que eu preciso. Deus sabe, mas Ele quer que você clame. Deus sabe, mas Ele quer que você grite. Deus sabe, mas Ele quer que você se prostre, que você suplique. Gente, o nosso clamor, a nossa súplica, a nossa oração perseverante chama a atenção de Jesus, toca o coração de Jesus, muda o coração de Deus. Você vê como o clamor daquele homem mudou o cenário. Veja só a evolução da narrativa do Evangelho. Ele era um desprezado, um nada, as pessoas mandando ele calar a boca. De repente Jesus parou tudo, falou assim: me chame ele aqui, traga ele aqui para mim.
E a palavra diz que ele deu um pulo. Você já viu cego dando pulo? Cego anda tateando, anda colocando a mão assim nas coisas para não se perder. Mas olha só a prontidão desse homem, a fé desse homem, ele deu um pulo. E ele que era desprezado, um nada, a partir da sua fé e do seu clamor, Jesus o chama e Jesus o serve. Olha só a humildade de Deus. Quando a gente tem fé, quando a gente deixa de ficar preguiçoso no mundo espiritual, quando a gente começa a rezar de verdade, quando a gente começa a enxergar com os olhos da fé, com a visão sobrenatural, com o conhecimento sobrenatural espiritual, Deus o chama para o servir como um garçom. Pois não, o que você precisa? Foi isso que Jesus falou para ele. Eu fechava os meus olhos hoje quando eu estava preparando essa homilia e imaginava Jesus chegando como um garçom, com todo o respeito, viu, Senhor? O que você precisa? Você quer uma água? Quer uma coca? Um refrigerante? Você vê a humildade de Deus. Toda vez que você se inclina diante de Deus, Deus se inclina diante de você para te servir. É o Evangelho que está mostrando. Não é exagero da minha parte. Jesus parou tudo o que ele estava fazendo. Gente, Jesus era um homem ocupado. Jesus tinha compromissos. Mas Jesus parou tudo e disse: o que você precisa de mim? O que você quer que eu te faça, filho? Olha a honra desse cego. Olha como ele foi exaltado diante de todos. Mas sabe por que ele foi exaltado diante de todos? Porque ele não se prostrou diante dos poderosos para conseguir favores. Ele não se prostrou diante das pessoas bonitas, das pessoas ricas. Não, não. Ele se prostrou diante de Deus. E quando você se ajoelha diante de Deus, Deus te levanta, ainda que seja diante do inferno, e te faz vencedor, porque Ele é fiel. E Ele é capaz de mudar a sua, a minha, a nossa história. Veja a fineza desse homem. A fineza também de alma, sabe? Que coisa linda, gente. E outra coisa que me chamou muita atenção é que esse homem, diz a Bíblia aqui, no Evangelho que nós acabamos de ler, que quando Jesus o chamou, ele deu um pulo, jogou o manto e foi até Jesus. E isso, para quem estuda a Bíblia, estuda cristianismo primitivo, vai entender o que eu estou falando. Isso significa muito. O fato desse homem ter jogado o seu manto representa muito. Porque, como eu já disse, os cegos naquela época eles eram como mendigos. Então, um manto era o que o abrigava do calor do sol, porque no Oriente Médio faz muito sol. Era o que o abrigava na noite do frio. Ele estendia um manto para que as pessoas colocassem as moedas dentro do manto. O manto era tudo que ele tinha. O manto era a sua segurança. Então veja bem, quando a Bíblia diz que ele jogou o manto para ir até Jesus, isso significa que ele apostou todas as fichas em Jesus. Ele deixou todas as seguranças, ele deixou os seus raciocínios, ele deixou os seus apegos e disse para Jesus: você é tudo para mim. Ou é com você ou não é. Ou você me faz feliz ou eu não vou ser feliz. Filho, filha, quando você e eu apostamos tudo em Jesus, quando você e eu, a palavra é essa, apostamos tudo em Jesus, Ele se inclina até nós e nos atende. Muitas vezes Jesus não está te atendendo ainda, veja bem, porque a sua segurança ainda não está unicamente em Jesus. Porque você ainda não apostou tudo em Jesus. Você confia ainda talvez na sua beleza, no seu dinheiro, no que você pode produzir, nos seus raciocínios, no seu jeito de pensar. Não, não, padre, a Bíblia está errada, Deus está errado, a igreja é retrógrada. Mas quando você joga o seu manto e diz: olha, Senhor, eu não entendo, eu não concordaria humanamente, mas eu me dobro diante do Senhor, porque as minhas falsas seguranças não vão me fazer felizes. O meu relacionamento, aquela pessoa não vai me fazer feliz. Só o Senhor pode me fazer feliz. Só o Senhor é o sentido da minha vida. Só o Senhor é o que eu preciso, é o que eu procuro, é o que vai me saciar. Ele jogou o manto. Gente, Jesus se inclinou até ele. Ele se inclinou para atender o pedido daquele homem. Aquele homem desprezado, aquele homem que não era ninguém. E aquele homem que cego já via as maravilhas do Senhor, com os olhos abertos, curados, conseguiu contemplar muito mais as maravilhas que Deus fazia.
E ele pôde proclamar: maravilhas fez comigo o Senhor. Eu exulto de alegria. Maravilhas fez conosco o Senhor. Exultemos de alegria. Aquele homem rezou com insistência, com confiança. Santo Tomás de Aquino dizia na Suma Teológica, veja bem, na segunda e questão 83, artigo 15, Santo Tomás de Aquino nos ensina que a oração nossa é infalível quando nós colocamos nela 4 atributos, 4 posturas. Primeira, quando nós pedimos com disposição, querendo mesmo receber, acreditando que Deus pode fazer. Segunda, quando pedimos coisas necessárias à nossa salvação, que são de acordo com o projeto de Deus, a vontade de Deus para nós. Terceira, quando pedimos com confiança e com piedade filial, como um filhinho que se derrama diante do Pai. E quarta, quando pedimos com insistência e perseverança. Como esse cego, quando nós rezamos dessa forma, com essas 4 posturas, a nossa oração é infalível e Deus nos atende, dizia Santo Tomás de Aquino. Sabe? E esse homem, atendido por Jesus, conseguiu contemplar maravilhas que ninguém via. Ele já via Deus, mesmo cego, mas o Senhor o curou de uma espécie de cegueira profunda. Ele começou a enxergar ainda mais quem era Deus, ainda mais o que Deus fazia, ainda mais também as pessoas. Ele teve restituída a sua dignidade através da sua fé. Jesus quer curar você e eu também de uma espécie de cegueira, que tem feito com que nós nos amarguremos, que tem feito com que nós percamos a fé, que tem feito com que nós desanimemos. Eu sei que o momento é difícil, é a pandemia, é tanta coisa, é o Corinthians, aliás, deixa pra lá, tanta coisa que acontece por aí, né? Difícil de lidar. É a pandemia, talvez você perdeu alguém que você amava, né? É o Flamengo também, aí os problemas, todos os times aí que acontecem, né? Mas, talvez, falando sério, você perdeu uma pessoa que você amava nessa pandemia, você perdeu uma condição de vida, você perdeu dinheiro, você perdeu a liberdade de ir e vir. E você foi se amargurando e desanimando. Mas hoje Jesus quer curar o teu coração e o olhar da sua alma, para você ver que mesmo no inverno das suas provações, Deus faz o sol nascer todos os dias. O homem de fé, ele consegue enxergar em cada fim um novo começo, em cada cruz uma ressurreição, em cada morte uma nova vida que Deus está trazendo à tona. Mesmo no sofrimento, Deus não deixou de trabalhar. É preciso enxergar Deus agindo nos detalhes, filho, filha. Encerro com uma história falando esse refrão do Salmo é muito forte: maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Nós temos que saber enxergar. Encerro com uma história que eu vi na internet esses dias que me chamou muita atenção, que eu acho que ela cabe muito bem no final dessa homilia. Diz que tinha um homem muito desanimado. Você conhece alguém desanimado? Aquela pessoa assim que você pergunta: oi, tudo bem? Você se arrepende depois de ter perguntado, né? Sobretudo a gente que é padre. Tudo bem? Não, padre, não tá. Estou com reumatismo, hernia de disco, esporão, né? Pé de, como é aquele negócio de cavalo lá? Sei lá, de galo lá. É esporão mesmo que fala, né? Ah, estou com dor, estou com problema de úlcera. Não é úlcera, não. Minha filha é úlcera, é isso mesmo, tal. Né? Você se arrepende. Mas diz que tinha um homem muito desanimado, muito. Aí um dia ele sentou assim no meio-fio e falou assim: só me resta a morte. Diz que ele era tão chato que nem a morte deu conta dele. Ele não morreu naquela hora, né? Tem gente que é assim, pediu para ser chato e entra na fila 10 vezes, viu? E aí o tempo vai passando, a gente vai ficando mais velho, o nosso faro de chatice fica mais elevado, você já percebeu? Hoje eu já consigo ver uma pessoa chata pelo jeito que ela anda. Você vai percebendo, né? Que cara é chato, rapaz. Não, claro que aqui na igreja não tem ninguém assim, né? Nem nos acompanhando, claro. Só em outros continentes. Mas enfim, diz que o cara era chato e desanimado. Uma pessoa chegou nele e falou assim: olha, claro, é uma metáfora, até uma história ilustrada. Você precisa ir perguntar para Deus, o Criador de tudo, qual que é a razão da sua tristeza. Ele vai te falar e vai te ajudar a ser feliz, a vencer tudo isso. Aí ele falou: eu sou um homem muito sem sorte, eu não vou achar Deus, não. Não vai atrás de Deus que você vai encontrar. Ele está na montanha tal, é só você subir a montanha. Geralmente à tarde ele dá uma passeadinha lá na montanha, né? Disseram para o chato, desanimado, triste, que se achava sem sorte. Ele falou: tá bom, eu vou para lá. Aí ele foi indo. De repente, a hora que ele andou ali 1,5 km, ele deu uma chutada numa pedra, ele estava com a sandália meio aberta e arrancou já o tampão do dedo, né? E já louvou a Deus ali, já falou um palavrão ali na hora, né?
Eu tenho treinado, viu? Porque a hora que eu vira e mexe, eu que sou muito grandão, vira e mexe, estou batendo a cabeça. Estou treinando a minha mente. Para a hora que acontece, eu falo, glória a Deus. Posso pensar outra coisa, mas a palavra está firme até então, né? Diz que ele já xingou, já falou, meu Deus do céu, estou sem sorte, já arranquei um tampão. Só que de repente ele ouviu um lobo. É uma história, né? O lobo fala nessa história, tá? O lobo falando com ele. Ô meu amigo, fiquei sabendo que você está indo encontrar com Deus, né? Como é que você sabe? Pô, fofoqueiro, hein? Me contaram que você está indo conversar com Deus. Pergunta para ele, por que eu estou doente, o lobo falou. Eu estou quase morrendo aqui, sabe? Faz tempo que eu não como nada, eu perdi o ânimo de viver. Pergunta para Deus, por que eu estou sofrendo? Qual que é a minha doença? Aí o chato falou, tá bom, eu vou perguntar. Mas só pensava nele mesmo, né? Uma pessoa chata só pensa em si. Só vê o próprio umbigo, né? Mas enfim, foi embora, continuou. Andou mais um pouco, foi andando. Andou ali uns 3 quilômetros, me tropeçou na raiz de uma árvore, arrancou um pedaço da unha do dedão. Mas já xingou de novo. Não nada dá certo para mim, eu sou tenho muito má sorte, sou muito azarado. De repente a árvore olhou para ele e falou assim, ô meu amigo, a árvore fala também nessa história, tá gente? Meu amigo, eu só tenho 2 folhas, só tinha 2 folhas, porque só tinha 2 folhas no galho da árvore. Eu estou morrendo. Agora que você bateu na minha raiz, uma das folhas caiu, só ficou uma. Eu fiquei sabendo que você vai encontrar Deus. Por favor, pergunta para Deus por que eu estou morrendo. Por que eu sou uma árvore nova relativamente, eu tinha tanta vida pela frente, por que eu estou morrendo? O chato olhou para a árvore e falou, tá bom, vou ver o que eu faço por você. E foi embora. Falou, vou falar nada. A árvore chata no meio do caminho, arranquei um pedaço da unha. De repente ele me anda ali uns 2 quilômetros, chega num vilarejozinho, encontra uma mulher, uma moça jovem, vem até ele, muito bonita, mas chorando, com a boca aberta. E ela diz para ele, eu fiquei sabendo que o senhor vai encontrar Deus, né, lá na montanha. Eu estou tão triste, eu só faço chorar. Por favor, pergunta para Deus, qual que é o motivo da minha tristeza? Ele falou, tá bom, vou ver o que eu faço para você. E foi embora. E falou, mulher chata, não vou perguntar nada. Subiu a montanha. De repente, a hora que estava de tardezinha, aparece Deus, com aquela voz, né? Você me procura, filho. Aquela voz bem cinematográfica, né? Ele disse, nossa, é você, Deus? Deus respondeu, você não veio me procurar? A palavra diz que quem busca, encontra. Quem bate, a porta é aberta. Quem pede, recebe. Eu estou aqui. Ai, Deus, eu vim aqui, Deus. Eu vim aqui para você me falar por que eu sou uma pessoa tão infeliz, tão azarada. Por que nada dá certo na minha vida? Aí Deus disse para ele, filho, você não é uma pessoa azarada. Você não é uma pessoa sem sorte, nem uma pessoa infeliz. Você é uma pessoa distraída. Todos os dias eu estou enviando motivos de bênçãos na tua cara e você não vê. Todos os dias eu estou te abençoando, estou enviando motivos, coisas para te fazerem feliz e você não vê, porque você só olha para você e para os seus sofrimentos. Vai embora, mas vai atento, que a partir de hoje eu vou manifestar as minhas bênçãos sobre você 7 vezes mais. E você vai ver eu agindo. Tá bom, Deus. Então eu vou, obrigado. A hora que ele estava saindo, Deus falou, ô egoísta, você não tem nada para me falar da mulher, do lobo, da árvore? Aí, é mesmo, Deus, é mesmo. Esses chatos aí me pararam no caminho. Então, você vai dizer para a mulher isso, você vai dizer para a árvore aquilo, e você vai dizer para o lobo aquilo outro. Combinado? Vá em paz então e atento, porque eu vou te fazer feliz. Tá bom, Deus. Deus disse para ele, você tem que enxergar as minhas maravilhas. Eu estou agindo. Tá bom, Deus, tá bom. Aí ele foi embora dizendo para ele mesmo, eu vou ser feliz agora, eu vou ser feliz, a minha vida, a minha felicidade, o meu dinheiro, tudo vai dar certo. A hora que ele desce o vilarejo, encontra a mulher chorando. E a mulher diz, Deus disse alguma coisa a meu respeito? Sim, disse. Fala, para encurtar o negócio, eu vou falar logo, porque eu tenho que ir embora, porque Deus vai me fazer feliz, vai dar um monte de coisa boa. Então eu já vou dizer para você logo e já vou saindo, tá? Olha, Deus falou para você que o motivo da sua tristeza é solidão. E que você encontrar um homem que aparecer no teu caminho, você vai se apaixonar por ele, você vai ser muito feliz junto dele. Vocês vão ter filhos juntos, vão enriquecer juntos, vai ser uma benção. Mas tô indo. Aí ela, não, espera. Ela olhou e falou, cara doido, já se apaixonou pelo homem, né? Ficou de 4 pelo rapaz, mas o rapaz foi embora. Ela não entendeu, né? Tá bom, quis ir embora. De repente ele passando perto da árvore, tropeçou de novo na árvore, derrubou a última folhinha que estava sobrando, tadinho da árvore.
E a árvore, e aí, Deus disse alguma coisa para mim? Deus disse sim. Fala. Não, eu vou falar logo, porque eu tenho que ir logo, porque Deus vai me fazer feliz e eu quero ir embora logo para chegar lá na minha cidade e ver o que Deus tem para mim. Deus pediu para te falar, árvore, que você não está morrendo. O problema é que quando você era pequenininho, uma mudinha, um rei muito rico e poderoso, veio e enterrou um baú cheio de ouro precioso, muito ouro, perto da sua raiz. E à medida que a sua raiz foi crescendo, ela foi se envolvendo ali com o baú enferrujou, e a ferrugem do baú não deixou a raiz sua reter da terra as vitaminas que ela precisa. Então, Deus te disse que para a primeira pessoa que passar aqui, é para você falar para essa pessoa pegar o ouro, e você vai viver de novo. Mas tá bom, tô indo. A árvore ficou, não, espera aí. E ele foi embora, deixou a árvore, deixou o ouro. Olha só, muito atento, né? De repente, a hora que ele estava indo embora, ele ouviu uma vozinha de dentro da caverna. Oi, você não tem nada para me falar? Era o lobo. Oi. Ele falou, não estou te ouvindo, lobo. Lobo, vem aqui na caverna, porque eu não estou conseguindo falar, eu estou nas últimas. Deus falou alguma coisa para mim. Aí ele olhou para o lobo e falou, sim, claro que falou. Deus falou para você que você não está doente coisa nenhuma, que você está com inanição, que você precisa se alimentar, você precisa de carne, de proteína. Deus te disse que quando um besta vir falar com você, você tem que comer. Aí o lobo comeu o homem. Aí o homem sendo devorado e gritando, falando assim, eu sou muito sem sorte, ninguém olha para mim, Deus não me abençoa. Aí Deus falou, ei meu filho, você não entendeu nada. Não ri não. Que muitos de nós temos também na nossa vida uma árvore, um lobo e uma moça chorando. E não percebemos o que Deus está fazendo, porque ficamos olhando só para os problemas. Porque ficamos olhando, só para os problemas, só para os pecados, só para o chão, só para o que disseram de nós. Ai, padre, falaram mal de mim. Ai, padre, não me aceitam. Ai, padre, eu pequei. Olha, quem tem que estar no centro da sua vida é Deus, não é o seu pecado. O seu pecado não é maior que Jesus Cristo. O seu vício não é maior que Jesus Cristo. O seu limite, a sua conta, a sua crítica não é maior que Jesus Cristo. Não é maior. E Deus está fazendo, aquele homem podia ter casado com a mulher, podia ter pegado o ouro e podia não ter passado ali perto do lobo, se Deus falou para ele o que o lobo ia fazer. Mas ele escolheu ficar ali lamuriando, reclamando, com autopiedade, com dó de si. Deus hoje está dizendo para você, me escute e me veja como aquele cego Bartimeu viu. Deus hoje está dizendo para mim e para você, olhe, veja, contemple as maravilhas que eu já estou fazendo na sua vida. Escolha exultar com as minhas maravilhas, te diz o Senhor. Escolha enxergar as minhas maravilhas, te diz o Senhor. Escolha perceber, olhar, ver o que eu estou fazendo, te diz o Senhor. Por mais que existam problemas, Deus não deixou de trabalhar na sua vida. Deus não deixou de te curar. E às vezes o inimigo, ele quer nos cegar até mesmo com o nosso pecado. Ai, padre, pequei de novo. Pecou, confessa e olha para Jesus, não para o seu pecado. Você tem que adorar Cristo, não o seu vício, não sua fraqueza. E às vezes você está deixando, é a sua fraqueza no centro da sua vida. Quem tem que estar no trono é Jesus. Caiu, levanta, confessa e vai para frente. Deus vai fazer a obra em você no caminho. Amém? E aí, vamos pegar esse ouro, casar com essa moça e matar esse lobo de uma vez? Sim ou não? Vamos aplaudir o Senhor então, o nosso Deus, que está falando, pode ser mais forte, está falando conosco nessa tarde. E vamos ficar em pé, isso, com disposição para rezar, viu? Depois de tudo isso que eu falei do cego de Jericó, não vai fazer uma oração assim não, né? Tem gente que vai fazer uma oração, parece que está arrependido de não ter morrido na madrugada, né? Ai, Jesus, repita comigo, a pessoa parece que está com Alzheimer, né? Assim, repete com força, reza com força, porque Deus quer te ouvir e Deus quer fazer. Do que você precisa hoje, filho, filha? Onde você precisa de cura? Onde você precisa de libertação? Onde você precisa de salvação? Em que área da sua família você precisa da ação de Deus? É na área financeira, é emocional, é a libertação, é a cura? Ele está aqui e Ele te ouve. Você aqui, você em casa. Levanta os seus braços agora. Eu quero convidar você a fazer a sua oração. Eu não vou ficar pedindo agora para você repetir depois de mim. Eu não vou ficar pedindo para o ministério falar nada. Jesus está aqui, Ele está te ouvindo. Levanta os seus braços. Fala com o Senhor agora. Abra a sua boca, solta a tua voz.
Peça: Jesus, filho de Davi, cura o meu coração. Peça: Jesus, filho de Davi, me liberta desse vício, dessa depressão, dessa ansiedade. Peça: Jesus, filho de Davi, me liberta da impureza, da depravação. Peça agora: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Solta a tua voz, filho, filha. Reza com intensidade, reza com poder. Se é o teu filho nas drogas, intercede por ele agora. Eu sei que você está de máscara, não é fácil, mas solta a tua voz. Se é os teus filhos nas drogas, intercede por ele agora. Se é o teu marido no vício e no adultério, intercede por ele agora. Solta a tua voz. O Senhor está escutando você, o Senhor está ouvindo o seu clamor. Seja insistente como o cego de Jericó. Seja insistente no clamor, porque Deus está aqui. Jesus, nós estamos diante de Ti, Senhor. Jesus, filho de Davi, olha para mim, olha para nós. Jesus, filho de Davi, ouve o clamor, Senhor, de quem reza em casa pelo sistema Canção Nova de comunicação. Ouve o clamor de quem vai assistir esse vídeo depois no YouTube, de quem acompanha agora pela televisão, de quem está aqui nesse santuário, Senhor. Ouve o clamor, Senhor. Abre as portas do céu sobre nós. Abre as portas do céu, Jesus, e nos liberta da cegueira da alma. Nos liberta da cegueira das emoções, do sentido, da razão. Nos faz ver, Senhor, as Tuas maravilhas. Nos faz exultar, Deus, nas Tuas maravilhas. Nos levanta nessa hora pelo poder do Teu nome, Jesus. Filho de Davi, tem compaixão de nós. Filho de Davi, tem compaixão da nossa família. Filho de Davi, tem compaixão dos nossos filhos. Olha para os nossos projetos. Olha para a nossa vida financeira, relacional. Tem compaixão, Jesus, da Canção Nova, da campanha do projeto Dai-me Almas. Tem compaixão, Jesus, dos jovens, daqueles que não conseguem permanecer de pé, que não conseguem vencer o vício, a impureza. Tem compaixão dos enfermos, filho de Davi, daqueles que estão presos, daqueles que perderam entes queridos, daqueles que estão desempregados. Jesus, filho de Davi, olha para nós, tem compaixão de nós, da nossa casa, da nossa família. E solta a tua voz no Espírito agora junto com os músicos. Solta a tua voz no Espírito. Solta a tua voz no Espírito. Não tenha medo. Essa é a oração na qual o próprio Espírito Santo reza em nós. Essa é a oração na qual o próprio Espírito Santo reza em nós. Solta a tua voz, filho, filha, com unção, com autoridade. Vem, Espírito Santo, sobre nós e nos encha. Vem, Espírito Santo, sobre nós e nos batiza agora, Espírito Santo. Nos enche agora, Espírito Santo, nos batiza, nos dá a compreensão profunda de tudo que ouvimos aqui, nos liberta da cegueira, da paralisia, nos levanta, nos dá um novo ânimo, um novo ardor, Espírito Santo, uma nova coragem, uma nova vontade de rezar. Cantemos juntos o refrão dessa canção, apenas o refrão. Vem, Espírito Santo, com Teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Oh, vem, Espírito Solta a voz com os braços erguidos, cante. Com Teu poder tocar meu ser. tocar meu ser,